Minha amiga e meu amigo, uma notícia urgente. Nesse sábado, dia 14 de dezembro, a Polícia Federal cumpriu um mandado de prisão em desfavor do general Braga Neto. Esse mandado de prisão foi expedido pelo Supremo Tribunal Federal e foi cumprido. O general se encontrava em sua residência em Copacabana quando foi alvo da operação e prisão. A alegação usada para cumprimento desse mandato foi de que o general estava obstruindo os trabalhos da justiça, como também era parte integrante daquele suposto grupo que estava tramando uma suposta tentativa de golpe, no qual fazia parte a eliminação do, do vice-presidente Geraldo Alckmin, o presidente Lula e o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. Golpe esse que não aconteceu, tentativa essa que não se concretizou. Mas a prisão foi realizada no dia de hoje. Minha amiga e meu amigo, se você olhar e ver todas as matérias de jornais do dia de hoje, dando conta dessa prisão, você não vai ver que a Polícia Federal atuou por ordem do ministro Alexandre de Moraes, mas sim do Supremo Tribunal Federal. Ao contrário das outras operações que as matérias vinham bem claro, ministro Alexandre de Moraes, ordem dele. Agora foi diferente. Uma coisa que eu não consigo entender, não estou questionando o mérito da operação, mas sim a dinâmica. O que eu não consigo entender é o seguinte: o Exército Brasileiro tem a sua própria polícia. Sabiam disso? PE, Polícia do Exército. Essa operação poderia ser executada pela PE, comandada por um oficial da mesma patente que o general Walter Braga Neto, sob a supervisão e participação da Polícia Federal. Mas não, foi a Polícia Federal quem foi lá prender o general do Exército. Quem me acompanha nas redes sociais já me viu fazer várias comparações, vários paralelos, em que eu dizia que começaram prendendo um sargento, prenderam. Depois passaram no capitão, um tenente, um major, um tenente-coronel, que foi o Mauro Cid, prenderam um general 3 estrelas e que não iam parar por aí. Acabam de prender agora um general 4 estrelas. General esse que foi ministro do governo Bolsonaro e candidato a vice-presidente na chapa do Bolsonaro. Não param. É uma escalada que segue num passo a passo. Se não encontram resistência, eles vão avançando e avançando cada vez mais. E nós sabemos, ou pelo menos suspeitamos, aonde eles querem chegar. Em Bolsonaro. Prender Bolsonaro. Agora tem um detalhe que ninguém parou para observar. Essa semana que passou, mas muito em especial no dia de ontem, o que se discutia nas redes e nos veículos tradicionais de comunicação era a internação do presidente Lula, o qual teve uma hemorragia no cérebro. Provocado pela sociedade, Lula resolveu fazer uma aparição caminhando no corredor do hospital onde se encontra internado, o Sírio-Libanês. Porém, essa aparição soou mal aos olhos da sociedade, que entendeu ser injustificável ele fazer todo aquele movimento, sendo que ele foi submetido em duas cirurgias e mais um procedimento. Ou seja, somando, em um espaço de uma semana, foi submetido a 3 procedimentos no cérebro e estava com aquela vitalidade toda. Tal aparição acabou criando uma polêmica nas redes.
Não é uma acusação, é só uma pergunta. Além de ter como objetivo essas prisões chegar a Bolsonaro, talvez o fato dela ter sido feita justamente neste sábado, sendo que a gente teve uma semana toda sendo que se teve a semana toda para executá-la. Talvez essa operação da PF hoje não teria como objetivo desviar a atenção dos brasileiros para essa história, pelo menos até aqui, no mínimo, mal contada de Lula, quanto à sua internação? Não seria uma cortina de fumaça para desviar a atenção? Olha, há alguns dias atrás, Janja, no evento realizado por ela no Rio de Janeiro, o Lula Palusa, falou uma imensa besteira, uma deselegância dirigida a Elon Musk, futuro membro, futuro secretário do governo Trump. Logo em seguida, no dia seguinte, a polêmica criada com a fala da Janja, essa mesma Polícia Federal, a mando do ministro Alexandre de Moraes, prendeu 5 militares. E agora acontece a mesma coisa. Estranho. Tudo muito estranho. E o pior no meio a tudo isso é ver que o Exército o alto comando do Exército assiste tudo isso de forma passiva, sem fazer algo de legal, constitucional, democrático, para dar um basta. Essa prisão de Braga Neto, ela não é uma humilhação para Braga Neto, é uma humilhação para todo o Exército brasileiro, que está vendo seus membros ser execrados em praça pública, humilhados, presos, sem razão que justifique, e nada faz. Olha ao ponto que chegamos. O que se espera é a busca pela verdade a respeito de todos esses fatos. Se porventura alguém tem culpa, que pague a altura da culpa do ato cometido. O que nós não podemos aceitar é a pirotecnia demagógica e midiática. E me parece que é isso que está acontecendo. Justamente no sábado, em um momento em que Lula é alvo de questionamentos e a nossa economia se encontra de ladeira abaixo. A verdade é como um vagalume. Nem o escuro consegue ocultar, ela vai aparecer.